Fala pessoal, beleza? Rapaziada, algumas pessoas vieram comentar, porque eu já fiz algumas observações quanto a concessionárias, né? Que concessionária não é a montadora, né? Que ela não responde exatamente pela montadora, né? Que concessionária ela não às vezes ela tem alguns problemas com serviços, né, e algumas dificuldades, algumas questões. Vou reforçar, né, para quem está chegando agora ou para quem não sabia disso. Eu já trabalhei, tá, pessoal? Trabalhei em 3 concessionárias diferentes. Eu conheço quem trabalhou em várias outras. Conheço quem trabalha em outras também. Carros, motos, até caminhões. Então há um certo padrão e um certo modus operandi, vamos dizer assim, que o pessoal faz. Portanto, quando eu falo a respeito dessas questões, eu tenho experiência do que eu estou falando, tá? Porque não somente foram pessoas de confiança que me disseram, como principalmente muitas das coisas eu vivi. Já falei aqui algumas para vocês. Coisas que eles cobram e não fazem. Desde uma simples troca de óleo, tá? Cansei de ver, tá, gente? Principalmente na primeira troca de óleo, como os primeiros 1000 km nas motos e 5000 km nos carros, é uma quilometragem relativamente baixa, é pouca, quase sempre, principalmente nesses óleos mais modernos. Ele está com a coloração ainda muito boa, né? Clarinha, no sentido de aparentemente não estar tão contaminado. Então o que é que alguns lugares fazem? Eles não trocam o teu óleo, né? Eles não trocam o teu filtro, né? Como a gente também tem a questão lá da oficina, não foi um nem dois casos onde a gente marcou filtro de óleo, filtro de ar, e isso foi cobrado e dito que foi trocado em revisão de concessionária e não foi feito, tá? Então assim, geralmente nesses casos não se trata de esquecimento. Geralmente as pessoas dão baixa lá no estoque e pegam esses produtos para revender. Por isso que às vezes não é tão incomum você ver esse tipo de coisa, né? Que algumas pessoas têm peças originais para vender, principalmente quem trabalha em concessionária, tá? Casos onde, por exemplo, uma pastilha de freio desses carros mais modernos aí que tem ABS e que tem o sensor do ABS, normalmente quando acende luz lá, aliás, o sensor da pastilha, desculpa, normalmente quando acende a luz lá no painel, já indicando um problema de desgaste da pastilha, porque já comeu esse sensor. Então aí você realmente precisa substituir. Mas em muitos casos, quando você troca antecipadamente, que não come a pastilha ao ponto de encostar no sensor, porque esse sensor ele queima, né? Ele entra em contato justamente para indicar no painel ao piloto, né? O motorista no caso, que ele precisa fazer essa substituição, tá certo? Então uma vez que ele danifica esse sensor, que ele encosta lá no freio, e ele se perde. Então você, além de trocar a pastilha, você precisa trocar também o sensor, certo? E dependendo da marca, isso tem um custo considerável, principalmente nas marcas premium, Mercedes, BMW. Mas em muitos casos, dependendo da revisão e do estado que tiver, normalmente ou geralmente o pessoal indica a substituição preventiva, para o cara não ter que voltar, para o cara não ter que pagar uma outra mão de obra à parte, etc e tal. Então o cara já troca preventivamente a pastilha de freio. E o que acontece também em alguns casos, o pessoal lá troca o sensor
Sendo que esse sensor, ele só é necessário ser trocado, obviamente, quando acontece um defeito, que é mais difícil. Geralmente você precisa trocar ele quando ele é danificado. Nesse caso que eu falei, que a pastilha chega no fim, né? E aí ele queima o sensor, ele literalmente come o contato do sensor e aí já era, realmente só outro sensor. Então o pessoal coloca essa pastilha, mas o sensor novo, troca a pastilha e aí fica com o teu sensor. Portanto, esse tipo de coisa não foi uma, não foi duas, não foi 10, não foi 50. Foram centenas de vezes que eu vi acontecer. Não só onde eu trabalhei, como em diversos outros lugares. Já falei coisas do tipo. Teve concessionário que eu trabalhei, pessoal, que comprava peça paralela. É isso aí mesmo, comprava peça paralela e colocava em alguns carros que estava fazendo revisão. Eles não tinham a peça em estoque, né? Ele ia no mercado paralelo, numa casa dessa de autopeça, comprava e colocava no lugar do teu carro e te vendia a preço de custo original, sem você saber, sem você estar ciente. Então o problema não é nem que eles não só façam isso, é o fato de você pagar pensando que está levando algo e você não está ciente, tá? Mas aqui também quero deixar muito claro que eu não estou dizendo que em todos os lugares fazem isso, ou que todas as pessoas que trabalham em concessionária fazem isso. Pelo amor de Deus, tá? Vamos ter um pouquinho também de capacidade de interpretação. Porque, infelizmente, tem gente que maldosamente já vai dizer que eu estou falando isso. E não é bem assim, tá? Óbvio que existem diversos lugares que isso não acontece. E é até por isso que eu estou falando isso. E é a questão do tema do vídeo. Tá? Eu não demonizo nenhum concessionário. Muito pelo contrário. Isso não existe, pessoal. Não tem esse lance de que concessionário é ruim e uma mecânica particular é boa ou é pior ou é melhor. Em absolutamente nada a ver isso aí, tá? Nada a ver. Existem lugares e pessoas honestas e lugares e pessoas desonestas. Ponto. Então o que eu falo para todo mundo é que tenha um mecânico, uma pessoa em que você confia para você levar a sua moto, o seu carro para ele mexer. Eu sei que não é fácil, mas tenha esse tipo de pessoa. Porque você vai ficar tranquilo em deixar seu carro, sua moto lá. É doido pra tudo, né? Você vai ficar tranquilo, você não vai ficar naquela preocupação. Ah, meu Deus, será que ele vai fazer o serviço? Será que ele vai fazer da forma correta? Será que ele vai fazer o que precisa ser feito? Será que ele vai tirar uma peça minha? Em alguns casos, será que ele vai roubar a gasolina que está no tanque? Até isso algumas pessoas precisam se preocupar, gente. É triste você chegar a esse ponto, entendeu? Então a minha indicação é essa, não tem absolutamente nada a ver com a concessionária. Se lá naquela concessionária X que você leva tem um mecânico que você gosta do trabalho dele, que você confia no trabalho dele, meu irmão, leve lá. Mas é mais caro e tal, leve lá. Porque você está pagando mais caro, mas está levando para uma pessoa que você acredita que o serviço está sendo feito, que ele não vai lhe enganar, tá? Ou outra coisa que pode acontecer, que é um mecânico errar na avaliação, trocar uma peça às vezes desnecessária e tal. Mas ele vai estar acontecendo isso por um erro de avaliação dele, né? E não por uma má fé. Porque o mecânico, como qualquer pessoa, ele pode errar. O que ele não pode fazer é ser picareta, é te enganar, tá? É diferente, pode parecer que não, você vai ter um prejuízo em ambos os casos, sim, vai ter. Mas é diferente. É diferente. Porque a possibilidade, a probabilidade disso ficar acontecendo é bem menor. Porque ele não vai ter a intenção de estar te enganando. Não sempre. Ele pode ter errado aquela vez, mas provavelmente ele não vai estar errando continuamente. Só se ele for incompetente. Aí você já não vai ter confiança nele.
Procure outro cara porque você confia que ele não está mentindo, mas ele é incompetente. Aí também não adianta de nada, né? Então, da minha parte, não existe o ponto de aonde você vai levar, em quem você vai levar. Se você quiser levar num cara que conserta em casa, que não tem oficina oficialmente, é um amigo seu, mas ele sabe fazer serviço e faz, meu irmão, leve, não tem problema, tá? O lugar não importa, o que importa são as pessoas. Parem de se enganar, às vezes com um lugar bonitinho, ou com um lugar feio, e que o pessoal não vai saber mexer porque o lugar é feio. Isso não existe, pessoal. Tá? Às vezes, e é comum, a gente julgar pela aparência e terminar tendo uma surpresa desagradável. Quando se trata de serviços, e obviamente isso inclui carros e motos, o importante, na minha opinião, é que você esteja entregando esse serviço na mão de uma pessoa confiável. E só, e seguir as recomendações dele, tá? E tentar manter ele mexendo, porque ele, sei que é mais difícil de lembrar de tudo e tal, mas ele vai ter uma noção do que ele já mexeu, de problemas que ele já teve, se onde ele mexeu, o que foi que ele mexeu. Portanto, galera, quando eu falo da questão do concessionário, não é especificamente somente dele, tá? Tem muita oficina aí que cobra serviço das pessoas e também não faz. Eu também conheço diversas e que não é concessionária. Então a picaretagem, os picaretas, eles estão em todos os lugares. Por favor, não entendam errado. O que eu falei, e só para reforçar, é isso. Mantenha ou tente manter ao máximo uma pessoa de confiança para mexer na sua moto. Beleza? É isso aí. Valeu!